Bom pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui eu vou fazer uma sériezinha daqueles vídeos lá que é só para quem está colaborando com o canal. Eu ia fazer uma série sobre a Bíblia livro a livro, né? E eu vou começar rapidinho com o livro de Malaquias, mas como o livro de Malaquias envolve o dízimo, é o livro favorito, né, dos pastores, então eu vou deixar público esse vídeo aqui no canal, que é até bom que as pessoas vão ter um pouco mais de informações acerca das malandragens, né, que alguns pastores fazem com relação ao dízimo, né, utilizando principalmente esse livro aqui de Malaquias, ok? Como eu sempre digo nesse canal, antes de se estudar a Bíblia, deve-se estudar a Bíblia. Ou seja, antes de você pegar e fazer estudos teológicos, como alguns fazem por aí, você tem que estudar um pouco sobre a Bíblia. Cada livro, como que ele foi escrito, por quem, quando, qual o objetivo do livro. Senão as pessoas vão destoar e distorcer e fazer anacronismo, né? Que é o que mais a gente vê por aí. Então vamos começar com o livro de Malaquias, que além de ser curtinho, é o livro favorito dos pastores, ok? Primeiro vamos começar com a regra de 3 Qs, que eu sempre falei nesse vídeo. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Quem escreveu Malaquias? O autor do livro é alguém chamado Malaquias, né, um profeta. Mas acredita-se, que é uma hipótese bem aceita na teologia, que esse livro seja anônimo. Ou seja, porque o título Malaquias, que é Malaki, aqui em hebraico, ó, Men, Lam, Dalaf, ok, e o Yud, significa literalmente meu mensageiro. Então pode ser só alguém que não quis se identificar e se identificou apenas com o título. Eu sou um mensageiro de Deus, eu estou trazendo uma mensagem, né, como um profeta. Então pode ser inclusive o mesmo identificado no livro, né, no capítulo 2 e no 3. Tá? Quando foi escrito esse livro? O livro foi escrito, acredita-se que por volta entre 458 e 433 a.C. Provavelmente esse livro é próximo de Ageu e Zacarias, que são já os profetas pós-exílio. Provavelmente ele é posterior à reconstrução do templo, ou seja, depois que começaram a fundação do templo de Jerusalém, quando os judeus voltam da Babilônia. E também provavelmente ele acredita-se teologicamente que ele é antes da proibição de casamentos mistos de Esdra. Então é nessa época que se situa o profeta Malaquias, tá? Ele está ali no comecinho da construção do templo e antes um pouco ali da reforma que Esdra fez em Israel, tá bom? E para quem escreveu? O autor destina o livro à comunidade restabelecida na Terra Santa, ou seja, os judeus que voltaram da diáspora, da Babilônia. Inspirado talvez por Deuteronômio, que Deuteronômio tem lá as leis, né, que seria talvez até o mais antigo, né, da Bíblia, o autor exorta a purificação ritualística e a santidade, ou seja, o autor quer fazer uma reforma religiosa, que o povo tenha uma conversão sincera, que pratique a lei com sinceridade no coração. Ele dá uma bronca nos sacerdotes e no povo pelo desvio de conduta. O autor provavelmente tinha em mente que o cativeiro da Babilônia foi justamente por causa do desvio das leis da Torá. Então por isso esse livro está dando uma exortação, para que eles façam as coisas mais direitinho, conforme a lei, para que se evitasse de acontecer de novo uma deportação como houvera para a Babilônia. Basicamente esse é o contexto do livro. O livro tem 2 grandes temas. As faltas cultuais, que vocês podem ver aqui, ó, capítulo 1, versículo 6, 2, 9, 3, do 6 ao 12. E o problema dos casamentos mistos e divórcio, que o autor menciona no capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Tá? Por isso que acredita-se que ele foi concluído antes de Esdra, porque Esdra talvez tenha se inspirado nesse profeta para fazer uma reforma lá acerca de casamentos mistos. Tá bom? O profeta anuncia o dia do Senhor, que purificará os membros do sacerdócio, devorará os maus e assegurará o triunfo dos justos. É basicamente isso o livro de Malaquias. O trecho 3:22, que na sua Bíblia pode estar diferente, que varia um pouco da Bíblia hebraica para como foi montada a Bíblia cristã, é acréscimo. Esse aqui, ó. Na Bíblia comum está no capítulo 4, 4, 6. Ó, esse trecho aqui com certeza é acréscimo. Lembrai-vos de Moisés, meu servo, que mandei em Herobe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então essa profecia aqui do profeta Elias, que é tão usada, inclusive o Novo Testamento faz uso, ela também é um acréscimo, tá, pessoal? Então aí já vamos entrar em outros 500, então talvez não seja assunto para esse vídeo, mas isso aqui é acréscimo do livro, tá? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. E esses trechos aqui em destaque em azul, provavelmente também são acréscimos. Aqui, ó, esse versículo diz assim, ó, Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Ponto. Esse trecho em azul deve ser acréscimo, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Por que acredita-se que isso aqui é acréscimo? Porque nem tinha do santuário, né? A menos que ele estivesse falando
do santuário lá antes do cativeiro babilônico, mas o que seria muito improvável também, o qual ele ama e se casou com a filha de Deus estrangeiro. Isso aqui também é improvável, tá? Esse outro trechinho aqui em azul também com certeza é provável que seja um acréscimo. Ó. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas com choro e com gemidos. Então esse trechinho aqui com certeza é acréscimo. O autor deveria ter continuado aqui, ó, na parte original. De sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. Tá? Então aí a quem interessar possa um pouco de crítica textual. O livro desde o começo é destinado aos sacerdotes. Então vamos já deixar bem claro aqui isso daqui, o contexto do livro. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. O destinatário do livro são os sacerdotes da época. Tá? Então isso aqui já é bem claro em todo o livro de Malaquias. O objetivo do autor é restaurar a aliança levítica, ou seja, o culto dos sacerdotes em Israel. Que nem você vê aqui, ó, em Deuteronômio 10:8, você vê que os sacerdotes eles tinham uma aliança com Deus, ou seja, os filhos de Levi, descendentes de Arão, são eles que foram separados para fazer o sacerdócio, cuidar do templo, do serviço religioso, eram eles. Aqui, ó, Deuteronômio 10:8, ó. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Então foi Deus que separou a tribo de Levi, segundo a Bíblia, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor e para o servir. Então os levitas tinham um pacto com Deus, uma aliança, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Malaquias é a mesma coisa, ele diz aqui, ó, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então o destinatário dessa mensagem aqui do Malaquias, são os sacerdotes. Não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com fiel da igreja moderna, não tem nada a ver com Jesus, são os sacerdotes, tá bom? Um equívoco cristão é achar que esse livro está se referindo à nova aliança, né? Porque o autor fala do mensageiro da aliança aqui no livro, né? Ou a promessas messiânicas, né? Sendo que o autor é claro, o objetivo dele é restaurar a aliança levítica. Não é nem a aliança de Israel lá com Judá e Israel, não tem nada a ver com isso. O autor do livro está se focando na aliança levítica, o pacto que Deus tinha em todo o Velho Testamento com os levitas. Basicamente isso, ó. Que nem você vê aqui, ó, Malaquias 2, 4, 5. Ó. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que a minha aliança, a amadinha, tá vendo? É a aliança, aqui está falando da aliança no livro. Olha o que diz aqui, ó, fosse com Levi. É a aliança de Levi que ele está falando, a aliança dos sacerdotes e Deus. Não tem nada a ver nem com a aliança do Novo Testamento e nem com a aliança do povo judeu com Deus. É só aliança levítica, exclusiva. Ó, diz o Senhor dos Exércitos: minha aliança com ele quem? Com Levi, foi de vida e paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Então é de Levi que o autor está falando, de uma aliança, um pacto entre Deus e a tribo de Levi. É bem específico. Malaquias 2,8, ó. Mas vós desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Com quem que ele está falando aqui? Com os sacerdotes. Porque o contexto do livro é esse, é com a aliança levítica. Ó. Corrompestes a aliança de Levi. Você viu que a preocupação do autor é com a aliança de Levi? Diz o Senhor dos Exércitos. Então é basicamente isso. Então o foco do autor é restabelecer a aliança de Levi, do sacerdócio, lá do templo, essas coisas. Esse é o foco do livro. Com os sacerdotes. Logo, o mensageiro do capítulo seguinte, que é o mensageiro que alguns atribuem a Jesus ou a João Batista, não poderia destoar disso. O mensageiro é o mensageiro da aliança levítica. Aqui, ó. Eis que eu envio o meu mensageiro. Ah, tá vendo, amadinho? Ó? É o João Batista. Vamos ver aqui, ó. Que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, ou seja, o templo onde se fazia o serviço de sacerdócio, o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, esse mensageiro da aliança não é João Batista, porque a aliança aqui, ó, é a aliança de Levi, ó, aliança com Levi, e tem alguém que seria o mensageiro que iria trazer uma mensagem sobre a aliança de Levi, por isso que provavelmente é o próprio autor do livro, ele que é o mensageiro da aliança. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então provavelmente aqui o mensageiro da aliança é exatamente alguém que vai restaurar o sacerdócio levítico. Por isso que alguns entendem que seria o próprio autor do livro, ok? Esse mensageiro é incerto, tem mais de uma hipótese de quem seja ele. Alguns acreditam que é o próprio autor do livro, como eu estou mencionando aqui, né, o profeta, enviando essa mensagem aos sacerdotes para ver uma restauração dessa aliança de Levi, ou seja, uma purificação da aliança.
E é bem possível. Eu particularmente sou adepto dessa hipótese. Outros o identificam com Onias, um dos primeiros sacerdotes que purificou o templo. Eu acho que é Onias I, aqui eu esqueci de mencionar, pessoal. Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, mas eu acho que é Onias I, que é o sacerdote pós o retorno da Babilônia, que foi quem fez a purificação do templo, dos utensílios, etc. O fato é que os sacerdotes, independente de quem a gente identificar aqui, inclusive esse aqui pode ser o mesmo autor do livro, é possível. O fato é que os sacerdotes exerceram essa purificação e fizeram essa restauração aqui, mencionados aqui na promessa de Malaquias, que ele tanto exorta. Aqui, ó, Malaquias diz assim, ó: e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, ou seja, ia fazer os filhos de Levi passar por algum tipo de rito de purificação, os levitas, e os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça, ou seja, que nem eu falei, eu vou tocar nesse assunto aqui também, deixa eu até dar um destaque aqui, ó, oferta em justiça, porque o dízimo na Bíblia, ele é justiça social, tzedakah, tá? Deixa eu só, porque aqui eu fiz errado aqui, perdão, mereço que eu ia destacar aqui, ó. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos. Ou seja, o que ele está falando aqui? De restauração. Que as ofertas seriam como era antes dos judeus irem para a Babilônia, como nos primeiros anos, quando foi estabelecido. E aí você vê aqui, ó, que isso aconteceu aqui em Esdras, aqui, ó. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, aqui, ó, a casa de Deus, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel. Aí ele menciona aqui um tal de Jesuá, que é filho de Josadá, que também provavelmente devia ter sido um sacerdote da época, e os outros seus irmãos, que também eram sacerdotes, e os levitas, aqui da tribo de Levi, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor. E constituíram os levitas de idade de 20 anos para cima, para que dirigissem. Aqui, é uma restauração do templo, uma restauração do serviço sacerdotal, uma restauração da aliança de Levítica. Lembra que eu falei ali no começo que esse livro, acredita-se que ele foi escrito um pouco antes da reforma de Esdras? Então Esdras aqui está mostrando exatamente o que o profeta está exortando ali em Malaquias. Ó, então se levantou Jesuá, que também foi um sacerdote, seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um homem só. Então esse Jesuá aqui, que é um sacerdote de destaque, ele também pode ter sido ele o mensageiro que purificou os filhos de Levi. Porque aqui dá a entender que foi ele, né, que ele constituiu aqui, ó, vários levitas de 20 anos para cima. Também é possível. Como um só homem para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e suas filhas, e os levitas. Então aqui você vê exatamente isso aqui, ó, uma purificação dos levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então aqui você vê exatamente isso, ó, uma restauração do serviço sacerdotal. Ok? Portanto, os versículos seguintes, que são tão usados pelos pastores, né, nas igrejas, abra a Bíblia, Malaquias 3:21. Eles eram destinados aos sacerdotes, é o mesmo destinatário. Eram referentes à restauração do culto e não tem absolutamente nada a ver com o que os pastores dizem atualmente. Aqui, ó, vamos analisar agora com calma esse trecho aqui do dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Os pastores dizem aqui que aqui quem rouba as pessoas é quem não dá o dízimo. Ah, amadinho, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Mas será que é disso mesmo que o autor está falando aqui, pessoal? Com quem que o autor está falando aqui, ó? Eu destaquei aqui em amarelinho o vós, ó, vós me roubais. Quem é o vós aqui do texto? Vamos analisar? Aqui, ó, Malaquias 3:8. Vamos ver alguns versículos antes, ó. Dois versículos antes, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó, o mesmo vós aqui, ó, vós aqui, vós aqui. Ó filhos de Jacó. Com quem que ele está falando? Com os filhos de Jacó, ou seja, com os israelitas. Tem alguma coisa a ver com o fiel de hoje em dia? Não. Tem alguma coisa a ver com a igreja? Não. Aqui ele está sendo bem específico. Não sois consumido, desde o dia dos vossos pais desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Então quem estava desviando aqui dos estatutos, quem que o autor está falando aqui que está desviando dos estatutos? Os filhos de Jacó, ou seja, os israelitas da época, no caso aqui se referindo ao povo. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
Roubará o homem a Deus? Aí ele fala, todavia vós, é o mesmo sujeito da frase, me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Então é disso que o autor está falando, ok? Tanto que aqui eu tracei um paralelo no capítulo 3 e no capítulo 1. O autor ele utiliza a mesma fórmula, estilo literário, estilo de pergunta. Então aqui no capítulo 3 ele usa uma pergunta, roubarás o homem a Deus? Aí aqui no capítulo 1 ele usa a mesma forma. Ó. Em que nós temos desprezados o teu nome, Senhor? Quem que ele está falando aqui que estava desprezando o nome? Os sacerdotes, os levitas. É a mesma fórmula que ele utiliza aqui no capítulo seguinte, no capítulo 3. Aqui ele faz outra pergunta. Ó. Em que te havemos profanado? É a mesma pergunta dessa. Ó. Em que havemos te roubado? Então, quem estava roubando aqui a Deus? Eram os sacerdotes e os levitas, que é a mesma fórmula que ele usa aqui dos que estavam desprezando o nome de Deus e profanando. Simples. Não tem como destoar isso aqui, separar. Ah, esse quadradinho aqui é do fiel hoje em dia que vai na igreja e esse aqui era dos sacerdotes da época. Não, aí é 2 pesos e 2 medidas, pessoal. O mesmo sujeito da frase aqui é o mesmo sujeito daqui. É o mesmo estilo literário. Esse livro não tinha nem divisão de capítulo, era um rolo só. Tá bom? Logo, os versículos seguintes também são destinados ao mesmo sujeito, os sacerdotes e os levitas. Aqui, ó. Trazei os dízimos à casa do tesouro, ou seja, os sacerdotes e os levitas, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos ver algumas expressões aqui desse versículo que os pastores tanto usam. O que significa? Ó, dízimo. Trazei os dízimos. O dízimo era uma unidade de medida, né? Seriam uns 10% do que a pessoa produzisse. Era uma nação agrícola. Aqui, ó, tanto que você vê aqui ó, em Neemias, por exemplo, ó, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde os dantes depositavam as ofertas, os alimentos. Aqui, ó, do que eram as ofertas? Eram alimentos. Os incensos, os utensílios, os dízimos do grão, ó, do mosto e do azeite. Então o que era o dízimo aqui, pessoal? No mesmo contexto, lembrando que Esdras e Neemias são tudo da mesma época de Malaquias. Aqui, ó, eram grãos, era aquilo que a pessoa produzisse. Não era dinheiro como os pastores dizem hoje. Ó, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Então os sacerdotes tinham uma parte disso, mas eram alimentos. Casa do tesouro. A casa do tesouro aqui, ó, que nem vocês podem ver, era um lugar dentro do templo onde se recolhia os alimentos. Ó. Vamos pegar aqui Neemias 10:38. Ó. E que o sacerdote, filho de Arão, porque, ó, filho de Arão, algum pastor é filho de Arão? Não, não são. Estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, ou seja, aquela porcentagem dos alimentos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos, ou seja, tinha que ter um dízimo do dízimo. O levita tinha que separar uma parte também para destinar ao pobre, a viúva, ao órfão. Algum pastor faz isso? Não. A casa do nosso Deus e as câmaras do tesouro. Aqui, ó. Então a casa do tesouro era um lugar lá dentro do templo. Então tinha que ter o dízimo do dízimo também. Não era só assim como a gente vê hoje em dia. Janelas do céu. Essa expressão aqui é meramente manda-chuva. Aqui, ó. Tanto que você vê aqui em Gênesis, no dilúvio, ó, que Deus falou assim, ó. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Ou seja, Deus mandou chuva 40 dias, 40 noites. Ele abriu as janelas do céu. Eu sei que tem gente que vai falar aqui de terra plana, mas é verdade. Naquela época a cosmologia havia isso, né? Tinha pessoas que acreditavam que tinha um domo sobre a terra. Então tinha um tipo de águas fixas, né, em cima do céu. Então quando Deus abria as janelas do céu, eles entendiam que era Deus que estava mandando chuva. Essa era a mentalidade da época. Os pastores dizem que aqui é bênção, né? Mas aqui você pode ver em Malaquias que ele fala de recolherdes, ou seja, é grãos, recolhimento de grãos, essas coisas. E o devorador, que os pastores dizem que é o diabo, é o demônio, né? Ele é tudo para esse povo, é o diabo. O devorador nada mais era de um gafanhoto, era uma praga que comia a plantação, que nem você vê aqui em Deuteronômio, ó. Lançará muita semente ao campo, ou seja, era uma nação agrícola, porém colherás pouco, porque o gafanhoto as consumirá. Então era Deus que mandava o gafanhoto e era Deus que repreendia o gafanhoto, o devorador. Basicamente isso. Israel era uma nação agrícola, os levitas dependiam do que os demais produziam na terra para se alimentar. Logo o autor está dizendo para eles, os levitas, não como a igreja moderna, que se eles cumprissem aquilo que foi prescrito por Deus, assim como todo o povo, é claro, Deus abriria janelas do céu sobre as plantações, ou seja, mandaria chuva, e repreenderia o devorador, ou seja, o gafanhoto, as pragas que comiam as plantações.
Portanto, haveria bastante alimento para os sacerdotes. Tanto que você pode ver aqui, ó, quando ele fala aqui do devorador, ó, o devorador, ó, não destruirá os frutos da vossa terra. É do diabo que o autor está falando aqui, pessoal? Não. O que destrói os frutos da terra são pragas, como gafanhoto. Tem nada a ver com o devorador, ó. E a vossa vide no campo não será estéril, ou seja, dará fruto. Não tem nada a ver com o diabo. Aqui, ó. Não haverá, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Recolherdes o quê? Os grãos. Então os pastores distorcem isso daqui, transformam em dinheiro e ficam tudo para si. Claro que não todos, tá? Não querendo generalizar, mas esses grandalhões aí, dessas igrejas aí que causam escândalos, é exatamente o que eles fazem, tá? O autor está dando uma bronca dizendo que os sacerdotes estavam oferecendo o pior no altar, que nem se vê lá no capítulo 2. E defraudando o direito dos mais pobres, ou seja, os sacerdotes ficavam com o melhor para si, e lá na casa do tesouro deixavam o pior, que era pôr o altar de Deus ou aquilo que era destinado ao pobre. Tanto que ele fala aqui, ó: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha velor contra os feiticeiros, os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam a diarista no seu salário, a viúva e o órfão. Ou seja, tinha que ter justiça social. E que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Tá ok? Então, resumindo, o dízimo era uma 10ª parte dos alimentos. Eram destinados aos levitas, que tinham uma aliança com Deus. Essa é a aliança mencionada no livro. É a aliança levítica. Os sacerdotes também dizimavam, tá? Que era justiça social. E o sacerdote deveria destinar uma parte também aos necessitados. Então tinham vários tipos de dízimo. Tinha dízimo trienal, tinha dízimo destinado à viúva, ao órfão, tinha o dízimo do levita, do sacerdote, enfim. Daria para fazer até um vídeo inteiro só sobre dízimo. Mas o fato é que aqui no livro de Malaquias, o que o autor está falando é basicamente isso. Ele está tentando restaurar essa lei de dízimo e ofertas como era antigamente, para ver justiça social no reino restabelecido. Ele está tentando restaurar o culto, a purificação dos filhos de Levi, as práticas de ofertas, holocaustos, tudo como era antigamente. Basicamente isso. Não tem nada a ver com uma igreja moderna e não tem nada a ver com o fiel de 2000 anos depois. Ok? Paz a todos.